Bolsonaro encontrou alguém para falar mal das urnas brasileiras. Só que aí a nossa justiça não viu graça nenhuma nessa situação de ataque do Nicolás Maduro. O Maduro ele está atacando para todos os lados, fazendo inimizade para todos os lados, mostrando que ele está preocupado com a eleição no país, pelo menos se o voto for respeitado, né, Silvia? Exatamente. As últimas pesquisas, as mais confiáveis, todas elas dão uma vitória avassaladora à oposição, se o voto for respeitado e se as eleições não forem manipuladas. Portanto, é certo que o Maduro está incomodado e está, como nós vínhamos falando antes do programa começar, lançando críticas e ataques a muita gente, né? Entre eles, o nosso presidente Lula e o nosso sistema eleitoral. O curioso dessa questão aí do Jair Bolsonaro sair em defesa do Maduro, porque o Maduro atacou o sistema eleitoral brasileiro, para variar, falta informação ao nosso ex-presidente, né? Porque o sistema eleitoral venezuelano ele é considerado muito bom em por padrões internacionais. Desde 2015, quando foi feita uma reforma no Conselho Nacional Eleitoral e no sistema de voto, ali a urna é eletrônica, como a do Brasil, e o sistema funciona com uma mistura com voto impresso auditável, ou seja, é tudo aquilo que o Bolsonaro não pregava para o Brasil, né? Ele queria apenas o voto em papel. Então, tá aí mais uma desinformação de Jair Bolsonaro. O sistema eleitoral da Venezuela é muito bom. O que ocorre e que estragam as eleições e que tornam as eleições ilegítimas são as manipulações por parte do regime, as pressões e prisões de opositores e inabilitações de outros candidatos e todo tipo de pressões que a ditadura de Maduro faz. Mas o sistema eleitoral da Venezuela é bom. Prefiro não opinar sobre as decisões brasileiras. Eu me lembro que até 48 horas atrás, o presidente Maduro e o presidente Lula eram muito bons amigos. Assim que você tem que explicar-me por que mudou tanto essa situação. Nós podemos pegar um chá de camomila. Necessitamos muito chá de camomila para entender o que passa em nossa região. Os cambios de humor e de atitude e os enfrentamentos ideológicos na região são muito sérios. Eu penso que é um grande erro, que nós temos um grande projeto de integração sul-americano e deveríamos estar por encima dessas diferenças ideológicas e personais. Mas isso não é o caráter latino. Nós somos latinos, temos nossas paixões individuais, e isso orienta muito nossas condutas. Eu penso que é demais. Uma postagem nas redes sociais muito interessante, dizendo que a mensagem de governos democráticos tem que ser diretamente para as forças policiais da Venezuela, militares e judiciais, para que não obedeçam nenhum tipo de ilegalidade para alterar o resultado das urnas, para evitar o banho de sangue prometido por Nicolás Maduro. E esse é um ponto fundamental, não é, embaixador? Para além do resultado das urnas, o desafio na Venezuela é fazer ele ser respeitado, né? Sem dúvida, e não tem jeito de apelar à compreensão democrática do presidente Maduro, porque ele não tem nenhuma consciência democrática. É uma ditadura muito cruel. E eu penso que a mensagem tem que ser dirigida às juízes, aos fiscais, à polícia, ao exército e às forças armadas, para que evitem obedecer às ordens ilegais, que eu estou certo que eles vão ter. Eu não penso que exista nenhuma consciência democrática no presidente Maduro e em seu regime. Então, eu penso que é muito importante apelar à compreensão do poder judiciário e do poder militar e da polícia, de entender que eles têm que garantizar o cumprimento da vontade popular. E isso não está nas mãos do presidente Maduro e os sicários de seu regime. Assim que eu penso que é muito importante, e isso vai a marcar o episódio eleitoral do dia domingo.
se as forças de ordem e os juízes cumprem com sua obrigação de respeitar a vontade popular, o domingo à noite será uma festa. Professora Regiane, eu queria também te ouvir um pouco sobre a importância do Brasil em relação a esta questão na Venezuela. O embaixador Diego Aguilar nos lembrava que o presidente Lula, inclusive, mantinha tão boas relações com Nicolás Maduro a ponto de recebê-lo aqui. Eu estava lá, eu vi com meus próprios olhos, com grande honraria, o Nicolás Maduro no Palácio do Planalto. É óbvio que o Brasil precisa manter relações diplomáticas com todos os países, independente do regime, mas agora a relação azedou, como a gente diz aqui em bom português, não é? Justamente porque o Lula se mostrou preocupado com as declarações de Nicolás Maduro de não aceitar o resultado que possa sair das urnas no domingo. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa estratégia, se é que é uma estratégia de Nicolás Maduro, de disparar para todos os lados. Parece que não está indo bem não, né, professora? A sua pergunta é bastante pertinente na medida em que o Brasil sempre tentou ter uma boa relação com todos os seus vizinhos. A partir do momento que nós fazemos fronteira com a Venezuela, eu sempre defendo que nós temos que enfrentar os problemas de interdependência. Migração, comércio, meio ambiente, questões ligadas até ao crime organizado. Portanto, quando no governo Bolsonaro o Brasil virou-se, de costas para a Venezuela, impossibilitou qualquer chance de diálogo, inclusive negociação e influência no país vizinho. E o Lula conseguiu, depois de 19 anos, reunir quase todos, ou todos os presidentes, representantes da América do Sul em Brasília. Isso foi um grande feito e foi muito importante, ainda que tenhamos algumas divergências. Nesse momento em que Maduro começa a distribuir ataques, inclusive ao Brasil, porque, de fato, como já foi dito aqui pela própria Silvia, ele está ameaçado. Existe muita chance de Maduro perder essas eleições. E ele, claro, que vai lutar com todas as forças, como já tem lutado e usado a máquina pública ao seu favor para se manter no poder. Afinal, nós temos que lembrar que tanto o Exército apoia, está do lado do governo chavista, no governo de Nicolás Maduro, desde a época do Chaves, assim como ele tem total domínio, por exemplo, da PDVSA, que é a empresa estatal que cuida justamente da maior riqueza venezuelana, que é a exploração do petróleo. Portanto, ele tem muitas ferramentas em mãos e eu acho que ele vai lutar muito, mesmo que perca o pleito de domingo. Para o Brasil é um cenário muito complicado,